Bom dia. Aqui estamos mais um dia com o café da manhã com o patrão. Isso mesmo. Já tomou seu café hoje? Já tomou? Maravilha. Se não tomou, corra, faz esse café e toma, porque manhã sem café, nossa, não é a mesma coisa. Você que já entrou agora, já dá seu joinha, já compartilha com o seu irmão, com a sua irmã, compartilha no seu story. Seja uma semente nas mãos do Senhor e nos ajuda a alcançar almas que precisa ouvir a voz do Senhor, que precisa de uma palavra e pode ser através da tua vida. Hoje você alegra o coração de alguém. Alguém precisa de resposta. Alguém precisa ser renovado. Alguém precisa receber liberação do céu. E quem sabe é através da tua vida. Você vai ser um canal para esta pessoa. Compartilhe nos teus grupos, nos teus stories, compartilha nas tuas redes sociais. E eu creio que assim vamos alegrar o coração de muitas vidas no dia de hoje, e o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado. Vamos evangelizar, vamos ser uma semente nas mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Continua friozinho, né? Graças a Deus, Deus ele é maravilhoso e nos proporciona dias, momentos maravilhosos, tempinho fresco, tempinho calor. O importante é que Jesus está em todos eles, né? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. E eu creio que o Senhor, ele tem uma palavra para falar para os nossos corações, para falar no teu coração no dia de hoje. Mais um dia alinhando, recebendo e vivendo o que Deus tem. Sabemos que para receber nós temos que alinhar. Tem pessoas que acham que não, eu recebo assim mesmo. Não. A palavra do Senhor lá em Deuteronômio, eu convido você a dar uma passadinha lá em Deuteronômio 28 e você vai ver quais são as promessas do Senhor para as nossas vidas. Aleluia! A obediência encaixa no alinhamento de Deus para nós. Então, se você está alinhando, você é realmente uma pessoa obediente, e a palavra do Senhor diz que as bênçãos correm atrás dos obedientes, dos que estão alinhados. Você pode ter certeza que depois de alinhado você vai viver e receber tudo que Deus tem e preparou já para você. Isso mesmo. Você vai receber tudo que Deus preparou para você. Mas quando nós estamos certamente alinhados com o propósito de Deus, alinhado com a vontade de Deus, alinhado com os planos de Deus, alinhado com as vontades de Deus. Aí sim, quando estamos alinhado com a vontade de Deus, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer sobre as nossas vidas, porque estamos alinhados, estamos fazendo a vontade dele, porque muitas vezes queremos fazer a nossa. Só que a nossa vontade nunca prevaleceu. É a vontade do Senhor, todavia, que prevalece sobre as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Deus, ele é bom e maravilhoso. Gente, desde já eu já falo de novo, não importa com os barulhos, eu estou aqui, onde eu estou gravando esse vídeo, ele é aberto. Então, você vai ouvir barulho de moto, pássaro, cachorro, papagaio, periquito, tanta coisa acontecer, carro que passa. Então, assim, mas foca no que Deus tem para você, tá? Que eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler uma palavra que fica aqui em Mateus 4, versículo 18 e 19, 20 somente. E aí nós vamos estar explanando essa palavra para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar. Se você quiser, já pega a tua Bíblia, Mateus 4, 18, 19 e 20. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Que a paz, Papai querido, que ultrapassa todo entendimento e conhecimento, venha repousar sobre a nossa mente e o nosso coração. Essa paz extraordinária que no dia de hoje vem invadir a nossa alma. Aleluia! Vem invadir a nossa alma, trazer
Aleluia. A paz, a paz, a paz que só conhece aqueles que estão debaixo das mãos poderosas do Altíssimo, debaixo da presença, da sombra do Onipotente. Aleluia. Essa paz que talvez você nunca sentiu, nunca nem pensou que paz é essa, bispo. É a paz que eu te convido nesta manhã a sentir. Coloca a mão na tua cabeça e no teu coração. E eu já profetizo a paz sobre o teu interior, sobre o teu exterior. Eu já profetizo a paz sobre a tua mente, a tua alma. Eu já profetizo a paz dentro do teu lar. Eu já profetizo a paz na tua família. Eu já profetizo a paz dentro do teu trabalho. Eu já profetizo a paz. Seja onde você estiver dirigindo, estiver no trabalho, aonde você estiver, eu profetizo essa paz sobre a tua vida. A paz que ultrapassa todo entendimento e conhecimento. Já repousou aonde você está. Já repousou sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. E já desde já eu repreendo todo o mal, toda obra ao contrário do inimigo sobre as nossas vidas no dia de hoje. Toda a armação espiritual, todo ataque do mundo espiritual sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, os nossos projetos, nesta manhã, seja sepultado pelo poder e autoridade de Jesus. Nesta manhã seja sepultado, que por um caminho vem, por 7 já se espalha no nome poderoso de Jesus, pelo poder e autoridade de Jesus. Ninguém vai atrapalhar o teu projeto, ninguém vai atrapalhar o meu projeto, ninguém vai impedir o que Deus preparou no dia de hoje para mim e para você. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os planos do Senhor não podem serem frustrados. Agindo o Senhor, quem impedirá nas nossas vidas? Ninguém pode impedir nos planos, nos sonhos, nos projetos que Deus tem para as nossas vidas no dia de hoje. Então, toma posse do que Deus já preparou, do que Deus já reservou no dia de hoje para as nossas vidas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Toma posse do que é seu nesta manhã. Gente, maravilhoso. Tomar café com Jesus, maravilhoso. Nesta manhã está na presença do Senhor Jesus. Eu quero marcar um dia somente para me falar sobre o assunto do patrão. Tantas pessoas perguntam, pastora, bispa, por que patrão? Sempre eu colocava no meu status, né? O patrão é muito exigente. Aí tem o café da manhã com o patrão. Mas eu vou estar falando para vocês. Eu vou tirar um dia só, um momento do café da manhã, somente para testificar, porque isso foi muito importante na minha vida. E mostrou o quanto eu significava para o Senhor, o quanto eu significo para o Senhor. Mas naquele momento a qual Ele mandou, Ele ordenou eu abrir mão de tudo. Aleluia. Para mim não foi fácil, mas eu obedeci e obtive a vitória. E eu vou parar um momento do café da manhã, eu vou tirar um momento para poder estar contando para vocês. E é muito lindo o que Deus fez e faz e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Eu vou ler aqui em Mateus 4, versículo 8. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus, vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. O Senhor chamou eles. O Senhor chamou Pedro. O Senhor chamou Tiago. O Senhor chamou André. O Senhor chamou todos esses discípulos e falou: vinde a mim. Eu quero frisar mais, Pedro, nesta manhã, que eu quero te fazer pescador de almas. Eu não sei do qual rio, qual Galileia que Jesus te tirou, do qual mar da Galileia Jesus te tirou. Qual foi o mar da Galileia que Jesus te tirou? E falou: vinde a mim, que eu quero te fazer mulher, eu quero te fazer homem, pescadores de almas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro estava ali pescando quando o Senhor se apresentou a ele, quando o Senhor se revelou a ele de uma forma extraordinária. E chamou, convidou-o para seguir a ele, onde o Senhor tinha um propósito, onde o Senhor tinha algo com Pedro para fazer, para liberar na vida de Pedro. Mas era necessário que Pedro se alinhasse e ficasse conforme o Senhor queria, para que as boas do Senhor, para que os milagres que o Senhor fez, Pedro desse continuidade e fazer também. Para isso, Pedro tinha que se mostrar, se revelar, ser um homem diferente. Um homem a qual não era mais pescador de peixe, mas sim queria e desejava ser pescador de almas. Pedro, ele desejou, ele quis e ele acompanhou o Senhor. Porque se você não quer, nada acontece. Agora, se você quer, você contempla a glória do Senhor, você contempla a investida de Deus sobre a tua vida. Porque o Senhor, ele investe em você. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chamou Pedro, ele falou: Pedro, larga a mão desses peixes, porque o que eu tenho para você é maior, melhor. E eu vou investir em você. Porque eu sei qual é o teu temperamento, eu sei qual é os seus pensamentos, eu sei o que você tem autonomia para fazer. Eu sei o que você suporta e o que você não suporta. E sabe, Pedro, eu achei graça em você? Eu achei graça em você, pois eu te convido a me seguir, eu te convido a vir comigo, que o que eu tenho para fazer para você, o que eu tenho para fazer na tua vida, Pedro, você não está entendendo. Você não está entendendo ainda. Mas você entenderá quando você começar a ver com os teus próprios olhos. Porque na caminhada com Jesus, nós vemos tantos sobrenaturais da parte do Senhor. Nós vivemos tanto sobrenatural, espiritual, porque é muito real. O que Deus tem, o que Deus faz, o que Deus se revela, o que Deus é. Nós vemos com os nossos olhos. Por isso que na imersão Fogo Divino, eu acostumo dizer, você vai viver, você vai ver, porque aqui nós vivemos o real, nós vivemos o espiritual, que é muito real. Então aqui tem relatos, aqui tem testemunhos de vida, porque nós temos que viver o que Deus tem, preparou para nós. E na nossa caminhada, no nosso alinhamento para poder receber e viver o que Deus tem, nós vemos milagres, nós vemos Jesus fazer. Eu tenho certeza que você que está aí ouvindo essa mensagem nesta manhã, você já teve experiência com Deus. E você sabe que Jesus faz. Jesus se revela. Jesus se revela de uma forma diferenciada para cada um de nós. Aleluia! Mas não fica sem se revelar a nós, porque Ele é muito poderoso.
E ele, quando ele te chama, ele investe em você. Ele te chamou, ele vai investir em você. Bispa, como? Pedro estava pescando. Deus já se revelou a eles numa quantidade de peixe a qual, olha, ele passou a noite. Pedro passou a noite pescando. Não pegou um peixe, nem um lambari para contar a história. Aí Jesus chega e fala, vai lá e joga a rede. Mas Senhor, eu já joguei. Mas como o Senhor está dizendo, como o Senhor está falando, eu vou fazer. Jesus já chega se revelando. Jesus já chega mostrando a glória dele. Não tem como você falar não para esse Jesus lindo e maravilhoso. Não tem como você falar, não vou não. Vou continuar aqui tentando pegar os meus peixes. Porque Pedro só tentou pegar. Conseguiu pegar quando Jesus chegou. Se o Senhor não chegasse, ele não tinha pego nada. Então o Senhor já se revelou, então o Senhor se revela para nós na nossa caminhada. O Senhor, ele mostra a tua grandeza e ele mostra, eu quero investir. Nesta manhã o Senhor diz, eu vou investir em você. Eu vou investir em você. Assim como eu investi em Pedro, porque eu sabia a capacidade, eu sabia quem ele tornaria. Aleluia! Depois de alinhado, aleluia! Meu Deus! Muitas vezes você pensa como, não sei como, você não precisa saber como vai ser. Você precisa somente confiar e ter fé que vai acontecer. Nós não precisamos querer saber, diz o Senhor, como vai ser no meu cenário, eu não estou vendo nada. Continua vendo sem nada com os olhos físicos, mas você vai contemplar com o espiritual. É no espiritual nós temos que começar a enxergar profundo, como Elias enxergou aquele exército numeroso. Aquele exército, aleluia, a qual ele abriu os olhos de quem estava ao lado dele para enxergar aquele exército numeroso. Falou, Senhor, abre a visão dele, Senhor. Que sua visão seja aberta para que você venha enxergar o que Deus tem, o que Deus quer e o que Deus vai investir na tua vida. Até então, a pessoa que estava com Elias não tinha enxergado o exército numeroso que trabalhava para ele, que estava com ele. E ele falou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Você pode até não estar crendo neste momento e nem acreditando no que o céu já reservou, no que o céu já preparou para você. Porque são muitas tentações, o cenário não está do jeito que você queria que tivesse, mas não precisa estar, eu já te disse. Porque você não consegue enxergar o espiritual. Você não está conseguindo enxergar o espiritual. O que Deus tem e o que Deus já está fazendo, o que Deus já investiu na tua vida. Porque o Senhor nesta manhã manda dizer para pessoas aqui que estão ouvindo, eu vou e já estou investindo em você. O Senhor já está investindo em mulheres e em homens, assim como Ele investiu em Pedro. E no momento e na hora certa, assim como Elias abriu os olhos do seu funcionário, a qual ele abriu os olhos dele e falou para o Senhor abre os olhos dele para que ele viesse enxergar, o seu no momento e na hora certa, os seus olhos vai ser abertos e você vai contemplar. Você vai contemplar
Sabe o que faz que nós não enxergamos? É a falta de fé, é a incredulidade, que nos deixa até muitas vezes querer dominar. Não aceita isso entrar dentro de você nem do teu coração. Porque o Senhor, nesta manhã, Ele está investindo em você. Ele está investindo como Ele investiu em Pedro. Ele investiu em Pedro. E Pedro, aqui em Atos 9:32 diz assim: ali aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama fazia há 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus Cristo cura-te a ti. Levanta-te, levanta-te. Levanta-te e arruma a tua cama. Arruma a tua cama. Levanta e começa a alinhar. Levanta e começa a ver e perguntar o que Jesus tem e quer com você. Deus chamou Pedro, investiu em Pedro. Pedro gerou frutos, e muitos. Pedro, ele fez maravilhas, ele curou um dos homens que estava paralítico há 8 anos em cima de uma cama. Pedro recebeu e viveu a investida do Senhor na vida dele. Pedro recebeu e viveu a investida do Senhor na vida dele. Pedro acreditou, Pedro confiou, aleluia, no Senhor. E ele viveu a plenitude completa que Deus tinha na vida dele. Acredita e confia no que o Senhor tem para você. Acredita no que o Senhor já falou que vai investir em você. Acredita no que o Senhor já falou que vai fazer através de você. Acredita e confia no que o Senhor falou, por mais que já tem ano que não acontece, por mais que já tem tempo que não aconteceu, Ele sabe a hora exata que vai acontecer. Somente confia, creia no Senhor, porque depois que a palavra do Senhor é liberada sobre as nossas vidas, que vai fazer, você pode ter certeza que se você está alinhado com o propósito e os planos de Deus, vai acontecer. Não tem como não acontecer. Você vai viver as investidas do Senhor na tua vida. O Senhor hoje investe em você. Você que já está desacreditado, você que já acha que o Senhor esqueceu das promessas, você que já acha que o Senhor me tirou. O Senhor me tirou da Galileia, do mar, eu estava ali pescando. Eu não sei se você estava pescando, o que você estava pescando. Não sei se era cabeleireira, você estava pescando ali, fazendo um cabelo, uma unha. Eu não sei se você estava numa empresa e o Senhor te chamou, convidou, larga tudo e vem. Você está entendendo? Eu não sei. Mas você sabe. E você tem que acreditar e confiar que a palavra do Senhor não volta vazia. Antes de fazer tudo aquilo que lhe apraz, antes de fazer tudo aquilo que Ele deseja fazer e realizar na tua vida, nas nossas vidas. Então creia, confia, acredita nas investidas do Senhor na tua vida, independente do tempo que já passou. Aleluia! Começa a se alinhar com o que Deus quer para você. Teve um tempo que eu passei na igreja, um período de tempo antes de eu ser pastora, e eu estava ali e o Senhor falava assim para mim. Eu falei: Senhor, se eu quero sair, eu quero já sair da igreja, mas eu não posso sair sem a tua direção, sem o Senhor falar comigo. Mas se eu pudesse saber, se eu pudesse pelo menos tivesse noção do que o Senhor tinha para mim,
eu sairia dessa igreja porque eu não me sinto mais bem. Eu já não sentia mais bem. E aquele momento que eu falei para o Senhor, se o Senhor falar para mim, sai desta igreja, eu vou sair. Eu vou sair porque eu já sei que o Senhor vai fazer algo maior e melhor na minha vida, porque eu já estou me sentindo um peixinho fora d'água. Eu já não estava me sentindo bem. E quando você já não está sentindo bem naquele ambiente, você já não está sentindo não está sentindo a vontade, já não está mais sentindo da forma que você, quando você chegou, você sentia, porque não está mais legal. Não está mais legal. Você tem que entender que já acabou. Que o tempo acabou, que é um novo tempo, já quer iniciar. E ali parece que quando eu falei para o Senhor, parece não, quando eu falei para o Senhor, alinhou com a vontade do Senhor, assim. O Senhor falou, sai. Falei, o quê? O Senhor falou, sai. Sai. E aí o Senhor começou a falar comigo o que iria fazer. E ali eu falei, meu Deus. Então, alinhou o meu desejo com o desejo do Senhor. O Senhor estava esperando eu falar para ele, Senhor, eu não estou sentindo bem, eu não quero mais. Não adianta você ficar num lugar que você não está se sentindo bem. Não adianta você ficar num lugar onde você não está se sentindo acolhida. Não adianta você ficar num lugar onde você está sendo rejeitado. Não adianta, é o Senhor apontando para você. Acabou, acabou, chegou. Quando as coisas não estão fluindo, quando as coisas não estão fluindo, não está acontecendo, é porque o Senhor já não está mais no negócio. O Senhor já não está mais ali, ó. E o Senhor já não estava mais. O Senhor só estava esperando eu falar, Senhor, o que tu tem, o que tu quer, porque eu não sinto. Eu sinto um vazio, eu entro com vazio e sento com vazio, não é assim. Você tem que, muitas vezes você chega vazio, você tem que sair preenchida. Você tem que sair preenchida pelo poder do Senhor. Aleluia. E o Senhor tinha algo a investir em mim. O Senhor estava querendo, o Senhor quis investir em mim, falou, eu quero investir em você. Eu vou investir em você. Aleluia. Eu vou investir em você, então o tempo agora é outro. A forma de fazer agora é outra. Então é assim que Jesus faz. Chegou o tempo a qual Ele quer investir em você. Chegou um tempo a qual você não se está mais bem no que você está fazendo, onde você está, e você procura saber se é de Deus. Deus não está mais. Deus manda te dizer. Deus manda dizer para você, não está mais. Ele não está mais. Ele não está mais. Cristiane. O Senhor me revela um nome, Cristiane. Cristiane, o Senhor não está mais. Cristiane, o Senhor manda você sair, abanar a poeira do teu pé e ó. Cristiane, o Senhor fala que tem um novo tempo para a tua vida. Cristiane, o Senhor está te dando resposta hoje para o teu coração, onde você se sentia mal, angustiada no ambiente, no lugar a qual você está. E o Senhor fala para você, pode sacudir a poeira da sandália dos teus pés e pode sair, que o teu tempo neste lugar acabou. Cristiane, resposta do Senhor nesta manhã para o teu coração. O Senhor me revela o nome Cristiane. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra venha ficar armazenada nos nossos corações no dia de hoje. Que o Senhor venha abençoar o nosso dia, nossa vida, os nossos projetos. E que nós podemos acreditar que o Senhor tem e vai investir em nós. Coloca aí. O Senhor vai investir em mim. Coloca aí. O Senhor vai investir em mim. Ou o Senhor já investiu em mim. Toma posse desta palavra e vamos orar.
Nesta manhã, eu já profetizo desde já sobre a tua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Nesta manhã, Senhor, que essa paz que pedimos continua permanente sobre as nossas vidas, que pedimos desde o começo. Em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo o mal, toda investida do inimigo nesta manhã, toda investida do mundo espiritual no dia de hoje, seja sepultado pelo poder e autoridade de Jesus, e que podemos tomar posse da investida do Senhor sobre as nossas vidas, que nós podemos tomar posse do que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Toma posse da investida do Senhor sobre a tua casa. Toma posse da investida do Senhor sobre o teu ministério. Toma posse da investida do Senhor na tua vida espiritual. Toma posse da investida do Senhor em nome de Jesus. Fica com esta palavra para o teu coração. O Senhor já investiu em você. Então, que você venha tomar posse e nós podemos tomar posse da investida do Senhor. Que a paz, que excede todo entendimento, venha repousar sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Tenham todos um excelente dia, no nome de Jesus.